Vendedores simpáticos demais podem ser antinaturais. Você já deve ter assistido a um filme sobre vampiros. Provavelmente você apareceu lá, viu aquela cena clássica em que a mocinha entra numa casa enorme e é recebida com tremenda cordialidade e atenção por alguém que no fim só está interessado em tirar o sangue dela. É exatamente assim que eu me sinto toda vez que deparo com algum funcionário me atendendo com gentileza exagerada. Anos atrás, eu e a minha filha, nós entramos numa videolocadora, quando todos os funcionários dessa videolocadora começaram a me cumprimentar, com boa noite, senhor, deseja alguma coisa, senhor. Aí a minha filha perguntou, pai, nessa loja todo mundo te conhece? Eu expliquei que era um padrão e que todos tinham sido orientados a falar daquele jeito. Ela franziu o rosto e disse bem baixinho, que estranho. Depois nós fomos embora, até logo, senhor. Estranho e antinatural. Uma variação desse conceito equivocado de superatendimento está naqueles restaurantes caríssimos onde os garçons foram instruídos a ser tão solícitos que tratam o cliente como um bebê. Muitos empreendedores caem nesse tipo de erro ao tentar oferecer um padrão de atendimento elevado. Em incontáveis ocasiões eu tentei fazer alguma reclamação e a pessoa que me atendia ficava repetindo, eu entendo, ou fazia aquele sorriso amarelo, transparecendo uma empatia forçada. Percebia-se claramente que ela estava pouco se lixando para o seu problema e que provavelmente a minha reclamação não passaria dali. Nessas situações, fica óbvio que é apenas uma orientação prescrita em algum manual, escrito por alguém sem bom senso, e que não há nada de sincero naquilo tudo. O resultado é que o cliente fica ainda mais furioso do que ele já estava. O meu conselho aos empreendedores de fato empenhados em tratar bem os clientes é jogar fora esses manuais, jogar fora esses roteiros aí, que acabam engessando os funcionários. Tire um tempo para visitar algumas lojas de cidades menores, principalmente do interior, e ver crianças indo à feira com a mãe e às lojas do bairro com os avós, para você saber efetivamente o que é uma gentileza de verdade. Eu sei que as coisas ficam difíceis quando a empresa cresce, mas o comportamento natural é o que deve servir de inspiração, e não essas intimidades artificiais que são a coisa mais forçada do mundo. A relação vendedor-cliente, ela não deve parecer ensaiada. Ela deve ser educada, normal apenas. Até porque qualquer excesso, mesmo que seja de gentileza, não vende mais, nem vende menos. É só uma chatice. Apenas isso. O mercado está bom? Não há headhunter que não ouça frequentemente a pergunta: o mercado está bom? A dúvida aflige tanto os candidatos que buscam uma recolocação, quanto clientes incertos se deve ou não contratar mais profissionais para suas equipes. A resposta não é fácil. Depende de que mercado nós estamos falando. A maioria dos setores se destaca por serem cíclicos. Em fase de expansão, as indústrias tendem a contratar profissionais com perfis agressivos. Então, são os executivos de vendas, a área de marketing, que tendem a ficar mais aquecidas. Em momentos que é preciso obter melhor performance, os profissionais de finanças e tecnologia, por exemplo, são aqueles que se destacam. Mesmo dentro dessas áreas, há demandas diferentes, dependendo do momento enfrentado pela empresa. Profissionais de finanças e contabilidade, por exemplo, com um forte perfil de controle de gastos, eles são mais valorizados em momentos de busca por produtividade. Já quando a ordem é conquistar novos mercados, procuram-se mais os financeiros inovadores e integrados à área comercial. Para aqueles que têm dúvidas, eu dou a resposta do copo cheio. O mercado está bom, sim, para aqueles profissionais cuja formação e perfil são mais buscados neste momento.
No próximo semestre ou no próximo ano, o ciclo pode se renovar e abrir mais oportunidades para outro tipo de executivo. Como temos visto nos últimos dias no futebol, há equipes que surpreendem, revelam um ótimo momento, assim como outras têm um mau desempenho, para perceber quais as mudanças precisam fazer para garantir a sua sobrevivência. Não sou um pouco estranha a pergunta: o futebol está bom? Pois o mesmo vale para o mercado. A resposta depende de uma combinação de fatores, como o momento econômico, o perfil da empresa e a estratégia de negócios. O que os jovens querem? Atualmente, descobrir quais são as expectativas dos jovens se tornou um grande desafio para as gerações veteranas. Os pais perdem a paciência com seus filhos, educadores sofrem com a insubordinação de seus alunos e os gestores ficam perplexos diante da aparente falta de comprometimento e de foco dos novos profissionais. Nós estamos diante de um novo momento de ruptura comportamental, semelhante ao que se viu nos anos 60, nos anos 70. Novos costumes culturais surgem com maior velocidade e a adaptação constante é agora uma necessidade básica diante dos avanços tecnológicos. Para tornar esse contexto ainda mais complexo, as mudanças não acontecem todas de uma vez. Elas vão se instalando em ritmos distintos. Algumas vezes é novidade e essa novidade surge e é assimilada em poucas semanas. Como atualmente a gente vê aí com as TVs de LED em 3D, os smartphones e aí vai. Outras vezes a novidade surge de modo mais orgânico, leva anos para ela ser incorporada e só é percebida quando já faz parte do nosso estilo de vida, como aconteceu com os e-mails, com a internet, né? Para os quais foram necessários aí 15 anos até se tornarem tecnologias comuns e quase sempre indispensáveis. Contudo, não é apenas na tecnologia que está o desafio de adaptação, mas também nas relações pessoais que são comandadas por comportamentos, por atitudes, por objetivos, por expectativas e sonhos das pessoas. Esses elementos que formam o nosso padrão de relacionamento, eles também mudaram, e mudaram de forma profunda, e já não possuem muitas conexões com os modelos de referência que nós temos do passado. Um erro muito frequente é pressionar as pessoas para que elas adotem posturas e façam escolhas usando as mesmas premissas que foram utilizadas com sucesso em outra época. Parece óbvio que essa atitude racional dificilmente trará efeitos positivos. Entretanto, é isso que se espera, pois é com essas referências que as pessoas são julgadas, principalmente os jovens. Um exemplo de premissa deslocada no tempo é a questão da relação do empregado com a empresa. Por muito tempo, valorizou-se o funcionário que dedicava toda a sua vida para uma mesma empresa. Atribuíam-se a esse funcionário algumas características comportamentais que certamente moldariam o seu futuro profissional. Contudo, no contexto atual, dificilmente essa característica seria considerada. As características mais comuns dessas referências do passado eram, por exemplo, número 1, fidelidade corporativa. A medida de confiança depositada pela empresa estava diretamente ligada à capacidade do funcionário em se desvincular de qualquer outra realidade externa, principalmente aquelas que envolvessem as empresas concorrentes. A segunda característica importante dessas referências do passado se chama comprometimento, que era a dedicação quase que religiosa às causas da empresa, né, que gerava profissionais dispostos a omitir-se de dimensões importantes da sua vida, inclusive da família, as questões de saúde, muitas vezes anulava até os seus próprios objetivos profissionais, inclusive aqueles de autodesenvolvimento. A terceira característica dessa referência mais antiga é que o vencedor sempre tem mais chance de vitória. Quem realizasse um excelente trabalho em alguma circunstância, ele tinha uma garantia de estabilidade, pois confiava-se que os resultados passados desse funcionário
garantiriam os resultados futuros. Ora, em um mercado completamente mobilizado pela inovação e totalmente globalizado, nunca mais isso será possível. A quarta característica é que o bom profissional sabe separar as coisas. Tá? Essa sempre foi a diretriz corporativa para os gestores manterem os seus problemas pessoais e de suas equipes bem distantes da empresa. Atribuíam a essa diretriz conceitos de concentração e foco, buscando aí a redução de erros e aumento de produtividade. A quinta característica, quanto mais tempo de casa, mais competente. Nós sempre superestimávamos a experiência corporativa de um profissional. Muitas vezes o julgamento se baseava em aspectos até duvidosos, dando mérito às vezes ao funcionário que suportou pressões por vários anos, por isso ele era mais bem forjado, como se diz aí na linguagem do RH. Normalmente, isso proporcionava relevantes diferenciais no momento de serem escolhidos os futuros gestores da empresa. Ser prata da casa era 50% da exigência para se tornar gestor, mesmo que não houvesse qualificação técnica ou até mesmo qualificação acadêmica. Esta é a característica mais subjetiva e complexa de hoje, pois alguns fatores contribuem para que ela ainda seja uma diretriz verdadeira em muitos aspectos. O fator mais relevante é o aumento da expectativa de vida desses profissionais mais experientes, que passam a buscar a requalificação e a consequente manutenção de suas posições. Como possuem a experiência, tornam-se extremamente competentes, apresentando resultados significativos para a empresa. Entretanto, há um efeito colateral nesse movimento de adaptação incomum no ambiente corporativo, que é o atraso na formação de sucessores, principalmente nos cargos de liderança. Com os profissionais veteranos apresentando resultados em padrões elevados de produtividade e errando menos, os desafios que propiciam o desenvolvimento não são apresentados aos profissionais mais jovens, provocando então esse descompasso, esse descompromisso, essa falta de capacitação para que eles possam atuar de maneira plena na condução dos negócios. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.